o átomo, mas todo o conhecimento científico que está sendo questionado. Em 1920, Bohr funda o Instituto de Física Teórica em Copenhague, para onde logo afluem jovens físicos de toda a Europa. É o início do que irá se chamar a Escola de Copenhague. 7 prêmios Nobel, a começar pelo de Física para Niels Bohr em 1922. Então agora está tudo bem? Nem pensar. O modelo de Bohr explica o espectro de um único elemento, o hidrogênio. Bohr viaja muito. Ele é convidado para fazer conferências em várias cidades da Europa. No início de 1922, ele está em Göttingen, local do alto pensamento matemático alemão. É aqui que ele encontra um jovem físico de 20 anos que ousa lhe fazer objeções, Werner Heisenberg. Impressionado, Bohr o leva para um longo passeio no campo, durante o qual fala de suas pesquisas atuais, de suas dúvidas e esperanças, e o convida para trabalhar em Copenhague, no Instituto de Física Teórica. Convite que Heisenberg só poderá aceitar na Páscoa de 1924. Em Copenhague, ele descobre a atmosfera criativa e informal que reina no Instituto. O ping-pong parece ser a única verdadeira atividade experimental. Durante os 3 anos seguintes, Heisenberg passa uma boa parte do tempo com Bohr e sua família. Aos poucos cresce uma grande amizade entre os dois homens e uma nova visão do mundo atômico. Ao contrário de Bohr, Heisenberg rejeita as analogias tiradas do mundo visível. Ele abandona a ideia das órbitas eletrônicas e aborda o problema de forma puramente matemática. Seu modelo vai chegar a uma descrição estatística do átomo. Num determinado momento e local, só a probabilidade da presença de um elétron pode ser conhecida. Há uma verdadeira explosão da física atômica na Europa. Em Copenhague, em torno de Bohr, multiplicam-se os modelos atômicos e as equações. Heisenberg, Wolfgang Pauli, Paul Dirac e outros desenvolvem o modelo atômico do mestre. O francês Louis de Broglie havia sugerido que, se existem partículas de luz, a matéria também se comporta como uma onda. A partir desta ideia, o austríaco Erwin Schrödinger constrói uma outra teoria matemática, a função de ondas. Assim, ele espera livrar a física dos quanta, que ele considera grosseiras dissonâncias na sinfonia da física clássica. Mas, após longas discussões com Bohr e Heisenberg, Schrödinger acaba aceitando a ideia do quanta. E o melhor, ele demonstra que sua teoria é logicamente equivalente à de Heisenberg. Receberão o prêmio Nobel de Broglie, Pauli, Dirac e Schrödinger. Mas, para Bohr, os modelos matemáticos não são nada se não levarem a uma verdadeira compreensão dos fenômenos em si. É aí que tudo se complica. A característica ondulatória da luz é provada por uma experiência clássica, as fendas de Young. Projeta-se luz através de uma primeira tela com 2 fendas. Na segunda tela, observam-se as raias provocadas pelas interferências entre as ondas. Mas, sendo a luz composta de partículas, pode-se projetar os fótons um por um. Após um certo tempo, encontra-se a mesma figura de interferência. É como se o fóton tivesse passado por 2 buracos ao mesmo tempo e interferisse nele mesmo. Estranho. Bohr e Heisenberg passam o outono e o inverno de 1926 discutindo intensamente durante caminhadas pelo campo. Tentam construir uma imagem coerente da realidade descrita por suas equações. Mas como a luz pode ser ao mesmo tempo onda e matéria? Heisenberg conta mais tarde que era perseguido por uma constante indagação. Será possível a natureza ser tão absurda quanto parece? A resposta que ele encontra é o princípio da incerteza. Não se pode conhecer com precisão, ao mesmo tempo, a velocidade e a posição de uma partícula num dado momento. É como fotografar um objeto em movimento. Se você abre por muito tempo, você tem uma ideia da velocidade, mas é nebuloso. Você não vê de fato a posição. Se você abre um tempo muito curto, você vê cada vez melhor a posição, porém cada vez menos a velocidade. Surge uma aurora nos novos tempos, exclama Pauli, seu velho amigo, ao saber desses resultados.
Estas novas ideias serão apresentadas aos grandes físicos da época durante um congresso em Bruxelas em 1927. Bohr passou meses escrevendo sobre todas essas descobertas. Pesou cada palavra para explicar com o máximo de precisão o que se chamará mais tarde a interpretação de Copenhague. Bohr não vê a hora de conhecer a reação de Einstein. Nessa época, Einstein não é mais o jovem anticonformista isolado de 1905. Aos poucos, o princípio da relatividade se impôs a todos. Em alguns anos, Einstein atinge uma celebridade jamais conhecida por outro físico. Sua personalidade e suas tomadas de posição contra o militarismo fizeram dele um personagem público e um verdadeiro símbolo. Em 1913, Max Planck o convida para voltar à Alemanha com o título de professor e total liberdade para suas pesquisas. Após muita hesitação, Einstein acaba aceitando. Em 1927, ocupa um lugar de primeira linha no Instituto Kaiser Wilhelm II, em Berlim. No centro das instituições prussianas das quais ele havia fugido, Bohr faz sua conferência e a reação de Einstein é imediata. Ele rejeita tudo. No dia seguinte, ele propõe um primeiro argumento para tentar atacar o princípio da incerteza. é o início do célebre debate entre Bohr e Einstein, que só vai parar com a morte de Bohr em 1949. O que os contrapõe, na realidade, são posições filosóficas diferentes. Einstein continua ligado a uma visão determinista da física clássica. O universo é um grande relógio que possui uma estrutura escondida, mas inteiramente decifrável. No esforço que fazemos para entender o mundo, parecemos um pouco com o homem que tenta entender o mecanismo de um relógio fechado. Ele vê o mostrador e os ponteiros em movimento, ouve o tic-tac, mas ainda não sabe abrir a caixa. Para Bohr, ao contrário, não existe mecanismo escondido. Abaixo de uma certa escala, o acaso desempenha um papel fundamental na descrição do mundo. A partir daí, as leis da física quântica se expressam de forma estatística. Esta ideia vai contra as convicções mais profundas de Einstein. Ele não acredita que o acaso possa desempenhar um papel fundamental. Deus não joga dados. Para ele, a teoria quântica é incompleta. Para Bohr, ao contrário, a incerteza é uma lei fundamental da realidade. Mas Einstein não é o único que rejeita a teoria quântica. Na Alemanha, já se começa a associar a relatividade ao quanta, designando-os física judaica. As posições antifascistas e antimilitaristas de Einstein fizeram dele um alvo privilegiado para os nazistas. Pouco a pouco, a atmosfera em Berlim torna-se irrespirável. Quando Einstein embarca para os Estados Unidos no dia 10 de dezembro de 1932, ele pressente que não voltará mais para a Alemanha. O Instituto de Altos Estudos de Princeton oferece-lhe uma cadeira. Ele não hesita. Quando Hitler chega ao poder, um dos primeiros decretos do novo regime proíbe que judeus ocupem cargos oficiais. Uma parte dos universitários alemães, entre eles Planck e Heisenberg, reage assinando uma petição, mas é muito pouco e tarde demais. Universitários judeus e dissidentes deixam em massa a Alemanha, onde a saudação nazista tornou-se obrigatória. A perda para a Europa é trágica. Einstein e outros irão constituir o florão da pesquisa americana. Quanta e relatividade estão condenados, assim como o marxismo e a psicanálise. Triste ironia do destino é Philippe Lenard, prêmio Nobel e autor das primeiras experiências sobre o efeito fotoelétrico, que inicia o movimento por uma ciência ariana. A física judaica só pode produzir imagens ilusórias, alucinações e, no melhor dos casos, um efeito degenerado da física ariana. Mesmo não tendo nenhuma simpatia pelos físicos arianos, Heisenberg é muito ligado ao seu país e decide ficar.